comigo Patrícia Giuriati, presidente do CONDIC, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma entidade deliberativa, consultiva, enfim, um conselho não remunerado de 22 membros que faz um trabalho que precisa ser prestigiado e até admirado pela voluntariedade de seus membros. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Bem-vinda à TV Cidade. Obrigada pela acolhida, pela oportunidade de poder estar falando ao público sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Perfeito. Vamos falar sobre o Conselho, porque muita gente não sabe exatamente o que faz o Conselho, por que ele existe, com que finalidade. Depois nós falamos da campanha do CONDIC. Perfeito. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele foi instituído junto com o ECA, né, a Lei Federal 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Conselho nada mais é do que o órgão deliberativo, porque é ele que pensa as políticas públicas, né? A nível de município, é ele que vai fazer a proposição das leis e políticas que devem reger os direitos da criança e do adolescente. É isso. Uhum. Tá. Como presidente, qual é a tua dedicação? Qual é o tempo que tu tem que te dedicar? Eu sei que é não remunerado, como é o Conselho de Saúde, que eu já estou nele há 22 anos. Isso. Assim, todos os conselhos, na verdade, eles são voluntários, e o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, pela peculiaridade da criança e do adolescente, ele exige e muito, né? Embora a gente trabalhe com comissões de trabalho, são conselheiros que atuam, sobrecarrega um pouquinho a presidência no sentido de que tem que estar perpassando por todos os espaços. É relativo, né? Mas eu tenho que dedicar no mínimo 8 horas na semana, né? Isso eu tenho que deixar reservado para dar conta de algumas coisas durante o horário comercial, fora os outros horários que a gente vai gerenciando as demandas, né? Mas diariamente eu preciso dar conta de coisas do Conselho. Como é que funciona o Conselho? Nós conversamos há pouco, eu e tu, e disseste que é uma dedicação assim para evitar que haja aquela vulnerabilidade das crianças, dos adolescentes, etc. Como é que funciona isso tudo? Bom, o Conselho de Direito, ele atua em plenárias, né? Então, mensalmente existe essa reunião onde esses membros todos se reúnem. E a gente tem que verificar como é que é a situação local, né? O Conselho Municipal é isso, é para olhar para o território, é olhar para a situação do município. E aí a gente tem que verificar todas as situações, desde o atendimento, se está dando conta dos atendimentos, quais são as carências do município, como é que está o investimento público nas políticas de atendimento, e fazer proposições, né? Assim, buscar soluções, articular junto à sociedade civil organizada, fazer articulações com o judiciário, o Ministério Público, com a administração, com serviços governamentais, né? Então passa um pouquinho por todos esses lugares. Tem uma questão que às vezes é importante falar, porque sempre que a população escuta direitos, né, parece que a gente só está defendendo o direito, mas a gente não defende dever. E aí é importante dizer que o Conselho Municipal, a política que rege ele é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um estatuto que começa com o verbo dever. É dever do Estado, da família e da sociedade. Eu tenho a impressão que cada vez mais o CONDIC tem trabalho, porque a parte no tocante à família não está sendo aquilo que era há uns 30 anos atrás, a família se dedicando à educação das crianças, dos adolescentes, etc. Não está mais a mesma coisa, né? Eu vou dizer assim que a gente está numa era de delegar sempre para o outro, né? Terceiriza transfere tudo. A responsabilidade. Transfere, era um pouco que a gente conversava antes. Então, a gente diz assim que hoje, na área do atendimento, do terceiro setor, dos conselhos, e a própria esfera governamental, a gente trabalha com a questão da incompletude, né? O Estado, que é a primeira instância responsável pelos direitos básicos, né, os direitos humanos básicos de todo e qualquer cidadão, ele é falho, ele não dá conta. Ele demora, ele não, né? Existe uma série de coisas que não acontecem. Então já vai para a família. A família não dá conta porque a política que cuida da família também ela não garante e a família tem uma série de fragilidades. Sociedade civil vai cair nessas esferas daqueles que acreditam que podem ajudar, que devem ajudar, os conselhos, e aí a gente acaba tomando conta ou tendo que ser o provocador
né? Então, o Conselho de Direito, talvez ao invés daquilo que as pessoas pensam, que a gente fica defendendo e fazendo um discurso de que, né, eu estou defendendo os direitos porque a criança precisa disso, muitas vezes nós agimos no âmbito da cobrança das outras instâncias, do governo, da família e da sociedade, porque aí a sociedade sou eu, é o senhor, é o cidadão que está em casa, é aquela organização que atende criança e adolescente, é uma igreja, né? É toda a sociedade. Então, a gente fica muito mais cobrando que aconteça do que aquilo que está na lei, de fato, seja cumprido, né? Tu falaste antes, no bloco anterior, sobre a legislação de Caxias e que Bento já existia. Né? Brasil tem um histórico de legislação muito lindo. A nossa legislação ela é bonita. O nosso problema é o não cumprimento da legislação. Pois é. E aí, quando tu diz que vai depender da população denunciar quando vê, é aí o que a gente chama da corresponsabilidade, que é o que a gente diz no Condica. Se eu sei que existe e eu estou vendo e eu sou omisso àquele ato, àquele delito, eu sou tão responsável pelo aquele ato quanto aquele que cometeu. Então, Patrícia, o que eu tenho notado muito é que tem gente que denuncia os pais, quando os pais estão tomando alguma atitude mais forte com relação aos filhos. Claro que não pode haver espancamento, essa coisa toda, é claro que não tem como ser a favor. Mas quando tem filhos que não fazem o seu papel correto com relação aos pais, tem havido denúncia disso também? Quer dizer, aqueles filhos lá não são gente boa, tal. Isso acontece também ou é só denunciam quando os pais são muito rígidos com os filhos? A denúncia, normalmente, ela vai para o Conselho Tutelar, né? Que é quem recebe a denúncia. Nós, enquanto Conselho de Direito, nós recebemos os relatórios mensais das ocorrências, quais são os maiores índices, né? Vindo do Conselho Tutelar. Como a gente tem diálogo direto com o Conselho Tutelar, com as entidades, enfim, a gente discute essa política, ou as próprias secretarias que trazem as informações, é fato, assim, tem essas denúncias. E aí, de novo, assim, algumas denúncias procedem, porque às vezes acontece violência e ela é abusiva, né? Ela coloca assim, em risco a vida da criança e do adolescente. E, às vezes, o vizinho está escutando aquele grito, está escutando aquele barulho e ele denuncia. Né? Qual que é o entendimento que a gente tem? Quando há uma denúncia, há uma vulnerabilidade que está posta ali. E qual que é o problema? A nossa fragilidade enquanto rede, que não funciona, que é cheia de furos, né? Porque aí nós temos um serviço que está sendo falho. Muitas vezes essas famílias são usuários de alguma droga, são desempregados ou não, ou têm dificuldade mesmo na lida com a criança, ou dar os limites, porque tem um pouco do deixar para o outro. Né? E aí, assim, às vezes a família esquece que ela tem que reconhecer aquilo que ela quer como valor. Bom, aí enquanto valor, como é que eu vou transmitir isso? E que a gente sabe que violência só vai gerar mais violência. Né? Então, denunciar a violência ela é importante. Só que qual que é o ponto falho? O que acontece após a denúncia? Punições, castigos, mas aquela situação, ou seja, seria a mesma coisa eu estar com febre, tomar um antitérmico, mas não saber o que está causando a minha febre. Então, fazer a denúncia ela é extremamente importante, porque através da denúncia a gente tem conseguido dar conta e superar situações muito graves. Mas enquanto Conselho de Direito, Conselho Tutelar, enquanto sociedade civil, enquanto administração pública, a gente tem que pensar o que a gente faz com o problema, com a causa da denúncia. Pois é. Mas, Patrícia, para tudo isso aí, claro, tem que ter recursos. E o Condica agora está fazendo uma campanha para conseguir recursos. O poder público não está fazendo a sua parte, em princípio. Então, tem um fundo que é gerido pelo município, né, que é o fundo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, né, e vocês estão fazendo uma campanha agora para isso. Que tipo de campanha, como funciona, como as pessoas podem colaborar para isso? O que é importante as pessoas saberem? O Conselho de Direito, ele é o gestor, ele é responsável por dizer aonde investir o recurso do fundo municipal.
Esse fundo, pelo ECA, pelo Estatuto, ele pode ter diversas fontes de renda. Pode ser por doações de casas lotéricas, que existe um artigo lá que diz, né, o que tem que destinar. Pode ser por dedução de imposto de renda. Pode ser campanhas que o Conselho faça, que venda produtos. É também responsabilidade do gestor da administração colocar recursos livres, né, recursos próprios no fundo, enfim. Tem diversas fontes de renda. O que nós temos historicamente no município de Bento Gonçalves? O recurso do fundo, ou seja, a nossa conta, a nossa poupança, ela é 100% oriunda do imposto de renda. Então, o Conselho passa o ano inteiro fazendo campanhas, fazendo trabalhos em escritórios de contabilidades, em empresas, as próprias entidades captam recurso também. E no período de dezembro a março, que é quando acontecem as deduções do imposto de renda, nós intensificamos esse período de campanha, que não é simplesmente para arrecadar o recurso, mas é para informar a população que existem várias maneiras de destinar o recurso, né? Dedução de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. Quem tem que deduzir, quem tem que fazer a declaração, não tem escapatória, né? Tem que fazer a declaração, senão logo ali adiante vai ter um problema. Certo. O que a gente está querendo informar? Se eu não destinar para um fundo, que é municipal, esse recurso vai para o federal. Vai para o cofre lá. Vai para Brasília. O posto comum. O que acontece? Exatamente. Quando eu sou gestor de um país, eu tenho que amenizar as desigualdades. Então, eu pego o dinheiro da onde tem muito e distribuo para onde tem menos. Isso significa que o nosso dinheiro, né, dos empresários de Bento Gonçalves, das pessoas físicas que pagam o imposto de renda, vai e se espalha pelo Brasil. Não derem aquele destino na própria declaração. Exatamente. Que isso é uma outra coisa assim. A gente não está falando de doação. Porque doação seria, eu vou pegar um dinheiro a mais e eu vou entregar para ti. Eu vou doar. Quando a gente fala de imposto de renda, a gente está falando de dedução. Tá, agora a campanha vai ser forte nesse sentido. Nesse que as sentido. pessoas físicas e jurídicas Exato. destinem o percentual legal para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Isso, porque isso já é instituído em lei. Pessoa física é até 6%, né, da declaração completa. Tem que ser declaração completa, não pode ser o presumido. Quem faz a declaração de imposto de renda tem esse conhecimento. É até 6% até o último dia de dezembro. Depois, a pessoa física tem um segundo momento de declaração, porque, como bons brasileiros, a gente deixa, às vezes, sempre para os últimos prazos. Esse último prazo vai ser lá em março. Só que em março, ao invés de tu poder destinar 6% para o fundo, tu só vai poder destinar 3%. Tem uma redução. Então, a gente intensifica agora em dezembro. Quer dizer, na verdade, a pessoa pode prever o que vai pagar de imposto e já fazer um depósito no fundo municipal de parte desse valor. Isso que tu coloca é importante, assim. Existe no site da Receita Federal, e isso as pessoas podem acessar, né? É aquela velha história que a gente diz. Vai lá no tio Google e digita o site da Receita Federal. Ou digita simulador do imposto de renda. Vai abrir o programa. E a pessoa pode, porque normalmente quem faz a dedução já tem uma ideia do valor que vai ter que pagar. Vai lançar no sistema e ele já vai saber. E ele pode fazer a destinação. Quando chegar o momento efetivo de fazer o fechamento das contas, ele vai ter lá, se ele vai ter uma diferença para mais, para menos, enfim, né? Para fazer o ajuste final. E já abate direto no imposto a pagar. E já abate direto. E o que a gente também está trabalhando nessa campanha é que tem duas opções para quem mora em Bento Gonçalves, embora que a gente vai captar também em São Paulo, por incrível que pareça. Nós temos, por intermédio do Bento Vôlei, que é um grande captador de recursos que nós temos enquanto entidade parceira do Conselho, que busca recursos em São Paulo. E aí eu digo assim, nós temos empresas de São Paulo investindo em Bento Gonçalves, e em Bento Gonçalves temos empresas que não investem no município. Né? E aí eu vou dizer, eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário que tem filhos, e que se eu qualificar a vida dos filhos, eu melhoro a vida do meu funcionário. Ele vai trabalhar mais tranquilo. Né? Mas não tem esse investimento. Enfim, o que pode acontecer? Primeiro, se destinar para o fundo da criança e do adolescente, e aí existem outros fundos, né? Tem o fundo da saúde, tem o fundo do idoso, tem o fundo da cultura. Eu acho que o importante é fazer o quê? É deixar o recurso aqui em Bento Gonçalves, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de quem mora em Bento Gonçalves.
Pois é. Né? Então, o pessoal, o empresário, as pessoas físicas, nós estamos com o nosso tempo esgotando, Patrícia. Então está aí o pedido do Conselho do Condica, né, que o dinheiro do imposto de renda não vá para Brasília, fique aqui, destinado na declaração, agora até o dia 31 de dezembro, que pode ser em percentual maior. Dá uma estudada com o contador aí, ver o que pode fazer, destinar essa verba para o Condica para que o trabalho de vocês, voluntário, gratuito, tenha sequência e seja satisfatório do que a sociedade espera que vocês façam. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço e eu quero dizer assim que provavelmente a partir de agora a população vai ouvir a frase que é investir agora fará a diferença no amanhã. Essa é uma frase da nossa campanha, no sentido de que para cuidar, né, para que a gente supere as vulnerabilidades, é preciso investimento. E investimento é, sim, dinheiro também. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Bom fim de semana a todos e eu volto segunda-feira.